Fobia social. O que é fobia social? Fobia social, cientificamente, é conhecido também como transtorno de ansiedade social, é nada mais, nada menos do que um medo extremo, um medo exagerado, exacerbado de ambientes sociais, né? Logo, a pessoa, ela pensa que as pessoas estão observando e julgando ela o que? Negativamente. Então, logo vem aqueles sinais, né? Aquelas reações, né? Que o identificam como a fobia social. Por exemplo, quando você está em um ambiente social, e ambiente social que eu falo é no shopping center, sei lá, numa festa de aniversário de algum amigo seu, você está na rua ou está no ônibus, e logo você pensa que todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, que você passa por elas, que elas te olham e te julgam negativamente, isso caracteriza o que? Transtorno de ansiedade social. Então, se porventura, se você se identifica com essas características, então há uma grande chance de 30 a 40% de você estar com o quê? Com fobia social. Porque aconteceu assim comigo. Alguns anos atrás, quando eu frequentava uma instituição religiosa, qual eu não vou citar o nome, né, eu passei a sofrer bullying por conta da minha aparência. E nisso as pessoas começavam a me observar, principalmente os mais pessoas mais chegadas, eles começaram a fazer caras e bocas por conta da minha aparência, né? Nossa, o Andrezinho é feio, nossa, que cara feio, nossa, isso e aquilo. E nisso, as pessoas que estavam assistindo o culto e viam as pessoas mais próximas se afastarem de mim, começou também, né, a se questionar, digamos assim, o porquê daquele afastamento, né? Afastamento até mesmo físico. Não queriam ficar perto de mim por conta da minha aparência. E nisso me deu uma vergonha tão grande, tão extrema, que eu fiquei decepcionado, não com as pessoas, mas eu fiquei decepcionado comigo mesmo e passei a me culpar, né? Das pessoas terem se afastado de mim e causar bullying em mim por conta da minha aparência. Então, quando elas olhavam e faziam aquelas caras e boca de negação, aquilo me constrangia, que eu não queria mais olhar para as pessoas. Mas como é que eu estou em um ambiente que tem aproximadamente 500 pessoas e eu não olhar para nada e para ninguém? Vai acontecer muitas, ou se todas as vezes, que eu vou olhar para alguém, que eu estou num ambiente que tem um ambiente fechado, que está cercado de pessoas. Mas como é que eu fazia para não olhar para aquelas pessoas? Impossível. Então, olhar para o chão, olhar para o teto, e quando eu me deparar com alguém, aquilo eu ficava com medo, porque eu logo na minha cabeça ia imaginar que aquela pessoa também ia fazer aquelas caras e bocas que estavam fazendo comigo. Nossa, e foi uma loucura, foi, digamos assim, um inferno. Teve um dia que eu não aguentei mais, né, de tanta opressão, acabei saindo, mas já saí o quê? Doente, com a fobia social. Então, não só na instituição religiosa que eu ia, mas também nas ruas, no ônibus e quase em todos, no trabalho, eu também passei a ter essa dificuldade, né? De que quando eu passava ou eu me encontro em um local, eu penso que as pessoas também estão me olhando, me julgando negativamente, fazendo aquelas caras e bocas e chacota por conta da minha aparência. E se você aí que está ouvindo esse relato e tem fobia social também, coloca aí nos comentários como foi que desencadeou a fobia social em você, né? E situações que as pessoas e eu que tem fobia social, as pessoas temem, né? Por exemplo, falar em público, conhecer novas pessoas, ir no shopping center, ir em festas, ir em festa de aniversário,
No ônibus, quando você está no ônibus, normalmente quando eu estava no ônibus, eu dificilmente eu olhava na janela porque eu ia ver alguém, ou eu olhava para o centro do ônibus. Não, eu olhava, ficava a maior parte do tempo com a cabeça baixa, olhando o telefone, etc. Eu quero contar desde já, né, que eu já venci isso já uns 70% ou mais, né? Eu não tô tão radical com a doença quanto no passado, não. Hoje eu tô bem melhor. Então você passa a evitar, né, esses locais para que a ansiedade ela não venha mais o que te atingir. Porque o pico acontece realmente quando você está num ambiente social. Então, as pessoas que sofrem com isso, elas passam, na maioria das vezes, né, a se isolar, a ficar só, né? Eu levei um tempo de que eu só saía para o trabalho e para casa e mais nada, né? Porque eu passei a me isolar. Porque todas as vezes que eu estava nesses ambientes, né, eu disse e repito, eu pensava que as pessoas estavam me olhando e me julgando negativamente. Então, os sintomas físicos que sempre aconteciam em mim era o meu coração acelerar, era eu ficar ansioso, era eu ficar sem saber o que fazer com as mãos, se eu abraçava o meu corpo, se eu colocava a mão no bolso. Então eu ficava assim, né? Poxa, né? E olhando para um lado, olhando para o outro, suando, frio. Até que eu fugia daquele ambiente e toda essas características físicas, né? Esses sintomas físicos, eles desapareciam de mim, né? E o que foi que eu fiz para vencer hoje 70, 80% a fobia social? O medo, pessoal. Você só vence o medo encarando o medo. Foi exatamente isso que eu fiz. Encarar o quê? O medo. Se eu tinha medo de ir para o shopping center, onde tem bastante pessoas, então o que eu fazia? Eu ia para o bendito shopping center. Eu fui umas 3 vezes. Na quarta vez que eu consegui entrar. E mesmo assim, sim, eu fui direto para o banheiro. Tem uma praça aqui perto aqui que tem um monte de bar, né? Aos sábados e domingo, o que eu fiz? Eu ia para lá. Passava uma, duas, 3 vezes no meio de todas as pessoas, com medo extremo, mas eu ia. Então foi assim, eu trabalhando, encarando o medo, não evitando mais os ambientes que me deixava com os sintomas físicos, né? E comecei a encarar, né, o medo, comecei a frequentar os locais o qual eu temia e deixei de ir. E nisso fui eu fui ficando tão forte ao ponto de o medo começar a desaparecer de mim, ao ponto dos sintomas não mais me afligir, né, tão radicalmente. Hoje eu já venci 80%, né? Hoje eu procuro mais conversar com as pessoas que eu tinha medo de conversar com as pessoas. Hoje não, se aproximar uma pessoa de mim e ela quiser conversar, a gente conversa o dia inteiro, né? A noite inteira. Enfim, foi assim que eu fui vencendo aos poucos, né, a fobia social. E a fobia social, pessoal, ela tem tratamento. Procura um profissional da área da saúde mental, um psicólogo, né? Se ele te recomendar um psiquiatra, você também vá. Há quem há quem vença a fobia social no dia a dia com remédio, há outros que vencem sem remédio. E assim vai. Você tem que saber quem é você, você tem que saber os limites, os seus limites, mas o segredo é não desistir e não se entregar, né? Porque foi assim que eu fiz. Eu não me entreguei e até hoje eu não me entrego. Pelo contrário, hoje eu tenho orgulho de mim, hoje eu me acho bonito, hoje eu desenvolvi uma boa conversação, né? Justamente isso para combater
a fobia social, a pessoa aborda qualquer assunto, a gente fala. Então procure a crescer no seu pessoal também, né? Estudando, lendo livros e etc e tal. E para me falar com a câmera, meu Deus do céu, quem disse que eu falava? Hoje eu tô aqui, ó, de frente à câmera, já tô com aproximadamente uns 20 vídeos e já peço para você se inscrever, dê o like, que isso é muito importante, né? E conte aí nos comentários, né? Que se porventura você tem fobia social, como é que você está vencendo, tá bom? Um abraço e até mais.